porque sempre confiamos em o nome de Jesus. Amém. Então, ainda de pé, vamos receber o presbítero Gilson. A paz do Senhor para a igreja. É motivo de uma honra estar aqui, tendo a confiança do nosso pastor, para outra vez trazer a palavra de Deus. E não serei eu, é Deus falando conosco nessa noite. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas Ele enche nossos corações. Ele fala, abre a boca que eu falarei contigo. E nessa noite não vai ser diferente. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 20. Os dois cegos de Jericó. Passagem muito conhecida. Amém? E saindo ele de Jericó, seguiu-se uma grande multidão. Eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreendia, para que se calasse. Ele, porém, cada vez clamava mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou e disse, que queres que eu vos faça? Disseram eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e o seguiram. Amém. Pode ser sair para cima. Irmãos, nós temos uma passagem desses dois cegos de Jericó, muito interessante. E eles estavam no caminho, estavam na rua. Quando eles ouviram o povo falar que Jesus passava, eles começaram a clamar. O povo, como até hoje tem as pessoas que não acreditam, e ele não parava de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nesse momento, eu quero deixar para a igreja 3 coisas que o cego viu em Jesus. Ele viu. A primeira coisa foi a unção de rei. Ele clamava a Jesus, filho de Davi. Lucas 20:40, a Bíblia diz o seguinte, vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Ele clamava, porque ele conhecia. Ele, muitas vezes, ouviu a pregação na sinagoga e ouvia falar de Jesus. Ouvia que Jesus ia vir e ia abrir as vistas dos cegos, fazer aleijado andar, ressuscitar mortos, e ele clamava cada vez mais. E a gente vê também que da descendência de Davi, segundo a carne, em Romanos 1:3.
Ele sabia que Jesus era realmente o Messias que deveria vir curar o povo das enfermidades, fazer milagre. E ele estava ali naquele momento passando. Ele não se calou, ele continuou a clamar por Jesus. E nós, muitas vezes, na nossa vida, a gente clama a Jesus para curar uma enfermidade, para abrir uma porta de emprego, para fazer maravilha na nossa vida, e nada acontece. Porque o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Ele que sabe a hora e a certa de fazer as coisas. Então, aqueles 2 cegos que estavam ali no caminho ali, Jesus marcou um encontro com eles, como marcou um encontro conosco aqui, nessa noite. Você tá aqui, eu estou aqui, não é à toa. Jesus já sabia que nós estaríamos aqui. Jesus sabia que eu estaria pregando a palavra dele. Porque ele é o nosso Deus. E aqueles homens desesperados clamavam cada vez mais. E o povo, até os discípulos, mandava eles calar a boca. E Jesus, o que fez? Chamou eles e perguntou a eles: o que é que eu te faça? O que queres que eu te faça? E muitas vezes Jesus está perguntando a você e a mim: o que queres que eu te faça? E você não responde a Jesus. Aí você fica sem a tua bênção. Se aqueles 2 não falassem: eu quero que o Senhor abra meus olhos, eu quero ver. Então, nessa noite, esse Jesus que operou maravilha ali naquele meio, é o mesmo que está aqui. Ele não muda. Ele quer que você saia daqui glorificando o nome dele e saindo com uma bênção nas tuas mãos. Porque ele é o nosso Deus. Aonde ele está, a bênção também está com ele. E nessa noite, eu tenho a segunda unção dele. Eu sou a raiz. Ele quer dizer que Jesus é da geração de Davi. Eu não vou falar sobre Apocalipse 22, 16, que é muito grande. Mas ele sabia que ali estava mesmo o Messias, que era para ter vindo. E ele sabia, se ele clamasse, como clamaram, ele ficaria curado. Porque a palavra de Deus diz que o Messias viria da descendência de Davi. E ele clamou e ganhou a tua bênção. A segunda parte que eu quero falar para vocês é a capacidade de liberar. Jesus tem uma capacidade que nenhum homem, nenhum profeta teve. A misericórdia. Implorar: tem misericórdia de mim, Senhor. Os 2 cegos clamavam: tem misericórdia de mim. E Jesus: tem misericórdia de mim. Bondade e compaixão é o amor. É o que Jesus tinha para dar para eles. E eles saíram dali abençoados. Saíram vendo, saíram clamando a Jesus. Porque a Bíblia diz o seguinte: se você crer, você verá a glória de Deus. E tudo é possível para o que crê. Nós vemos na Bíblia muitas passagens
pessoas orar 20 anos para receber uma benção. Então a benção vem quando Deus quer, quando Ele sabe que você vai receber aquela benção e vai simplesmente glorificar o nome dEle. Isaac foi pai depois de 20 anos orando, que a sua esposa era estéril, mas ele não desistiu. Ele orou e teve o filho. Nós vimos em Salmo 51, um grande homem, que, segundo a Bíblia, é segundo o coração de Deus, que é Davi. Ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus. O pecado de Davi. Nós somos pecadores, não porque nós queremos, como o nosso pastor fala, é porque já nascemos pecadores. E Davi pecou, mandou Urias para frente de batalha para morrer, para poder ficar com a sua mulher. E teve um preço alto na vida dele. A família de Davi desmoronou. Então nós podemos ver que a fé é aquela que você clama com todo o teu coração. A fé é aquilo que você não vê e crê. E nós estamos aqui nessa noite pensando seriamente nos nossos problemas, que cada um que está aqui tem problema. Não tem ninguém que não tenha problema. Mas só quem pode resolver os nossos problemas é Jesus. Em Lamentações, a gente vê o seguinte, 3:29, de que se queixa o homem? É dos seus pecados. Nós simplesmente somos pecadores, mas temos Jesus, que é o nosso advogado, e temos o nosso Pai, que é o nosso juiz. Então, nós podemos, se você falar que não peca, você é mentiroso. A Bíblia diz isso. Então, mas tu tem como se ajoelhar, orar e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. A terceira coisa que o cego viu em Jesus foi a capacidade de curar. Ele, no mínimo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, o que Jesus vinha fazendo. Quando ele perguntou e falaram: é Jesus que passa, ele falou: chegou a minha hora. Então, nós temos que saber a hora que nós temos que orar, clamar e pedir a Jesus as nossas bênçãos. Porque a palavra de Deus diz bem claro que a pregação da palavra, o centro dela tem que ser Jesus. Nós vemos hoje muitos pregadores pregando 30, 40 minutos, só fala em Jesus quando lê a Bíblia, o texto. Depois ele não fala mais. Jesus é o centro da pregação de todo mundo. Então nós estamos observando que a capacidade de curar ninguém tinha. João mandou o discípulo perguntar a Jesus. Pergunta a ele se ele é o Messias que era para vir. Jesus fala para eles, 2 discípulos, fala para João que os leprosos são limpos, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados.
E o mais importante que ele falou, que na minha opinião, né? Eu lendo a palavra ali em João, eu gosto muito dessa passagem, quando ele fala, e o evangelho é pregado aos pobres. Nós somos abençoados, nós somos escolhidos por Deus. Não é que o povo que seja rico não seja escolhido, mas eles têm uma riqueza no coração, que é o dinheiro. E nós não. A nossa maior riqueza que nós temos é Jesus. A nossa maior riqueza, o maior tesouro que nós temos é de Jesus. Então nós observamos que as enfermidades, quando Jesus chegava, ela tinha que sair. Ele clamava, ela saía. E nada é impossível para o nosso Deus. Deus é aquele que faz, promete e te abençoa. Se Ele prometeu a você a tua bênção, pode esperar que ela vai chegar. E nós observamos Mateus 8:2. Senhor, se quiser, pode me tornar limpo. Isso foi um leproso. Quando ele viu Jesus passar, ele, logicamente, não podia se aproximar do povo. Ele clamou. E Jesus falou, o que tu quer? Quero ficar limpo. Ele falou, está limpo. E o leproso ficou limpo, porque todo o poder pertence a Deus. E nós temos uma passagem que eu gosto muito de ler ela. É ali em Lucas 11:7, acho que é 17, dos 10 leprosos. Muitas vezes a gente clama a Deus pela nossa bênção, clama a Deus que quer ser abençoado. Eu quero passar na faculdade, eu quero ter um bom emprego, mas na hora de orar e clamar a Deus de todo o teu coração, você não faz. Então, a gente observa nessa passagem 10 homens, e acontece hoje nas nossas igrejas. Eu conheço várias pessoas que receberam bênção e hoje estão no mundo. Porque o mundo gosta de tragar eles, para dizer que as bênçãos de Deus não enriquecem a vida deles. É mentira. As bênçãos do Senhor é que enriquecem a nossa vida. E aqueles 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus. E Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes. Só um voltou. Jesus perguntou, não era 10? Por que só veio 9? Só veio você. Ele não soube o que responder. E Jesus falou, a tua fé te salvou. E a gente observa que a fé é uma coisa, uma coisa muito estranha, porque você não consegue ver ela. Você não consegue ver o tamanho da tua fé. Você bota ela em prática, porque você não sabe o tamanho que ela é. A fé é a chave que abre a porta da esperança. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E nessas passagens que eu falei, esses homens
todos eles, botaram a sua fé em prática. Aqueles que clamaram para eles ficar curados da cegueira, eu imagino a fé que ele estava. Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, como ela diz, se eu tocar das vestes dele, eu vou ficar curada. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que faz milagre. Ele está no nosso meio hoje. Porque para ele nada é impossível. Como ele fala na palavra dele, se crer, verá a glória de Deus, falou para Marta. Mas Lázaro está 4 dias morto. Isso não importa para ele. Para Jesus, não tem dia, não tem ano, não tem mês, não tem nada, semana. Ele é o dono de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém tem acesso ao tesouro do amor sem o exercício da fé. Ninguém. A fé é importante demais, mas nós temos que ter amor. O amor também é a coisa mais importante que tem. Como está ali em Coríntios 13:13. Fé, esperança e caridade, mas a maior é a caridade, que é o amor. E nós sabemos que nós viemos para a igreja, clamamos a Deus, buscamos a Ele de todo o nosso coração, e muitas vezes a gente sai meio chateado, que a gente não vê assim um resultado imediato. Mas depois Ele toca no nosso coração e fala: espera, o tempo é meu. Porque eu mesmo já passei por várias coisas e tenho essa esperança. Que sem fé você não consegue nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher com seu filho do fluxo de sangue, de 12 anos, exerceu a fé. Aqueles homens que ficaram curados exerceram a fé. Os 10 leprosos, eu não sei os 9, né? A Bíblia não relata sobre eles. Mas eles botaram a fé em prática. Usaram a fé para ficar curado. Nós sabemos que nós temos muito problema. Nós sabemos que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Não adianta a pessoa ficar falando que eu não tenho doença, não tenho. Ninguém tem doença, ela aparece. Ninguém nasce, só quem nasce mesmo com problema. Aí nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Eu tive esse AVC 12 anos. Isaac orou 20. Eu oro todo dia, 12 anos, para Deus me dar condições de eu andar normal. Em sonho, eu já me vi andando normal. Mas eu não perco a esperança, que a esperança vence. Porque nós somos filhos de Deus, nós estamos premiados
como se fala, premiado, porque nós fomos escolhidos para servir a Deus. E nós vemos que aqueles dois cegos, eles clamaram a um Deus vivo, um Deus que tudo pode. E nós estamos aqui reunidos nessa noite porque Ele se faz presente e quer abençoar cada um de vocês. Quer dar vitória aos jovens, aos adultos, às irmãs, quer dar. Porque a bênção do Senhor é que enriquece a nossa vida. Então, né, nessa noite, eu fiquei muito alegre, muito feliz. Que eu não sabia, né, que eu ia pregar. Eu não sabia, eu fui pego, não é de surpresa, porque antigamente antes de ter o AVC, eu não vinha para a igreja de jeito nenhum sem fazer um esboço, no mínimo 2 esboços, com a pregação. Mas, com o decorrer desses problemas que aconteceu comigo, mas hoje, quando eu fui me arrumar no quarto, é interessante, é como Deus faz. Eu fui, abri a porta do guarda-vestido e tem assim as minhas coisas mesmo. Aí eu peguei. Aí quando eu peguei, isso aqui veio. Falei, mas por quê? Aí nem falei com ela. Falei, eu não sei. Quem sabe é Deus. Quer dizer, Deus sabia que hoje eu ia estar aqui pregando a palavra dele, falando que ele é maravilhoso, que só nele há bênção, que nós temos que persistir, porque a Bíblia tem muitos aí que diz, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, perseverar até o fim. Essa história de uma vez salvo para sempre, isso não existe. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. E eu principalmente, muitas vezes, tenho muitas dores na perna, no lado que eu tive o AVC, e fica difícil de eu vir para a igreja. Mas eu faço uma força e venho. Porque eu sei que aqui está as bênçãos do Senhor. Na minha casa também está, mas aqui está. Aqui nós estamos reunidos e como diz a palavra, a reunião dos irmãos que faz a unção de Deus. Que um clamando é uma coisa, mas 10 clamando é diferente. E nessa noite eu fico muito feliz. Estou feliz porque eu simplesmente, eu fiz um esboço, tá, ficou em casa, eu não trouxe ele. Mas como esse aqui veio na minha mão, eu falei, eu vou levar esse aqui. Quer dizer, que é interessante, você faz uma coisa e Deus manda você fazer outra. E eu estou muito feliz, porque eu sempre gostei de pregar a palavra de Deus. Sempre gostei. Eu sempre gostei desde que eu me converti, eu sempre gostei de estar na igreja, todos os cultos, assistir, mas, infelizmente, ontem mesmo, eu estava no hospital ontem.
Chegamos às 5 horas, né? Saímos, era 6 horas da manhã, sem almoço, sem nada. Quer dizer, que o hospital que eu me trato é na Lagoa e na Laranjeira. É muito longe. Para mim chegar na Lagoa ontem, sabe, quase 5 horas, né? Quase 5 horas ontem para chegar na Lagoa. Engarrafamento, fiscalização de ônibus lá embaixo, não tinha nada. Daí, cheguei, apesar que o médico lá é legal comigo, mas cheguei 5 horas depois, é brincadeira. Mas é isso aí, irmão, eu estou muito feliz e peço a Deus para continuar abençoando a nossa igreja, como eu principalmente, eu não sei os irmãos, toda noite eu oro pela igreja e por todos vocês. A minha oração, a igreja está incluída. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu e falar de Jesus, que é o centro da pregação de Deus, Ele que faz os milagres, porque muitas vezes nós falamos alguma coisa, Josué é muito bom, mas a pregação tem que vir em Jesus, que é Ele que está aqui. Josué morreu, não está aqui. Moisés morreu, não está aqui. Mas Jesus está aqui, no nosso meio. Não. Então, que nós possamos sempre clamar a Ele, pedir a bênção dEle, porque só Ele tem bênção para nós. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe o presbítero Agilson, irmão.